vamos para a próxima. A próxima a Jane vai gostar bastante. No Evangelho de Filipe, dito 48, a gente tem uma referência ao hino da pérola, o que corrobora para a visão de que o autor do Evangelho de Filipe conviveu, aprendeu, conheceu Bardesanes, né, que é uma das ideias de um dos capítulos aqui do nosso livro do Bardesanes, nosso do Alberto da Jane. Eu estou só divulgando. Vamos ler. Quando a pérola é atirada na lama, ela não, né, supõe-se que é não, passa a ser desprezada. Tampouco, se for banhada em óleo de bálsamo, se tornará mais preciosa. Ela sempre manterá o seu valor aos olhos de seu dono. O mesmo ocorre com os filhos de Deus, onde quer que estejam. Eles sempre têm valor aos olhos do Pai. Bonito, né? Me parece uma referência clara ao hino da pérola, porque ele vai falar justamente de uma pérola que é atirada na lama no fundo de um oceano. E o filho do rei precisa ir lá buscar essa pérola e recuperar esse tesouro e devolver à casa de seu pai. Então a gente pode fazer essa relação intertextual aqui do hino da festa de glória, ou hino da pérola, que ficou bastante conhecido através do Jung, inclusive, que estudou bastante, porque é uma daquelas obras que basicamente contam o tal do mito do herói, né? Que ficou aqui pra gente, o tal do mito do herói. É um texto que vai falar da jornada espiritual da alma. Aí não temos a figura de Peixe Sofia, nem de Cristo, mas essa história aí de um filho pródigo, né, que precisa retornar à casa de seu pai. E a gente tem aqui o Evangelho de Filipe citando a ideia dessa pérola. Mas vejam que a ênfase que ele está dando é que a pérola não perde valor e nem ganha valor. O valor dela é sempre o mesmo, porque ela é una, né? A representação do um em nós, né? A unidade da vida una presente em todos nós, como aquilo que há de mais precioso em nosso ser, ela nem aumenta nem diminui de valor. Ela está em concordância com a unidade da totalidade do pleroma do Pai, né? Aquele Pai desconhecido dos gnósticos. Porque a pérola vai representar justamente aquilo que há de mais precioso e que está mais escondido, né? Está na lama no fundo do oceano, guardada por um dragão. E a gente, no meio do caminho, ainda esquece da missão. Então, tem muitas dificuldades para encontrar essa pérola, mas ela está lá. E ela não perde o valor por ter se sujado. E não tem também como atribuir valor maior, porque ela é a própria unidade em nós. Então, esse texto gnóstico, ele está mostrando que toda a forma de vida contém essa pérola. Todos nós somos, né, valorosos aos olhos do Pai. O problema é que a gente vai se cobrindo de muitas camadas de sujeira e a gente não consegue ver mais o brilho da pérola. Então, é preciso de uma jornada heróica em direção ao mundo, em direção ao oceano de nós mesmos, ao mergulho nas profundezas de nós mesmos, vencer aquele dragão que dorme. Então, tem a ver aqui com o esquecimento, com o adormecimento, com a embriaguez da alma, né? E o recuperar dessa pérola. Mas aí no hino da pérola, né, vai ter todo um enredo que fala muito da jornada espiritual e da experiência simbólica da nossa alma nessa jornada. Se a Jane quiser acrescentar, ela está mais em afinidade com o texto. Eu vou começar um pouquinho antes. Essa passagem, gente, o número 48, ou assim classificado, 48 no Evangelho de Filipe, tem por centro o que a Laia estava destacando. Existe um centro, um algo muito precioso que, independente de estar coberto com óleo, ou estar lá no fundo do oceano, ou estar na lama, não importa, ela não perde o seu valor. Mesmo que a gente não enxergue externamente que ali dentro tem essa pérola. A imagem da pérola, eu tenho a impressão que era uma imagem comum naquele ambiente ali, porque também tem a ideia da não jogar pérolas aos porcos, né? A gente encontra essa ideia de pérola como joia preciosa em outros textos daquela época ali, inclusive em textos sufi depois também, né? Mas sabe o que mais me chama a atenção, Alain? E eu não posso negar isso,
Existe um conjunto de textos do século em torno do século 1, 2, 3 DC, da tradição budista, chamados textos Tathagata Garbha. E um dos principais focos dos textos Tathagata Garbha é um conjunto enorme de exemplos que são dados como pequenas histórias, igual como o Hino da Pérola, mostrando que aquele pedaço de ouro envolto em panos velhos não deixa de ser um pedaço de ouro. Aquela pérola envolta em lama, e tem exatamente esse exemplo, não deixa de ser preciosa. E assim ele mostra que cada um dos seres humanos, por mais que eles possam estar parecendo, dos seres vivos, né, possam estar parecendo nada, ou estar parecendo sem valor, eles têm valor. E é necessário, muitas vezes, tirar essa lama, ou ir no fundo do oceano ou do poço, ou tirar os panos velhos para descobrir esse valor. E é exatamente essa mesma ideia. E olha que o período é muito próximo também do que a gente está falando. O Shantideva no Bodhikaya Avatara, que é o guia para o modo de vida dos Bodhisattvas, vai trazer essa ideia novamente, até porque ele se baseia muito nesses textos Tathagata Garbha. Então, vejam como é bonito quando a gente vai aprofundando, a gente vai encontrar isso na tradição muçulmana mais profunda, a gente vai encontrar isso na tradição gnóstica, vai encontrar isso na tradição budista, porque são tradições irmãs, né? Mas a ideia é sempre essa, tem uma preciosidade que não perde o seu valor, por mais que ela possa estar envolta em trapos, né? É achar essa joia preciosa. Na tradição muçulmana, se eu puder falar pelo menos da leitura dela na tradição do grau, a gente vai falar de uma pedra preciosa que caiu da testa do anjo da luz e se perdeu no mundo e precisa ser encontrada. Então, também tem essa ideia. A Jane citou os textos budistas dos Tathagata Garbha, né? Que, para quem não está acostumado com o sânscrito, é um nomezão, né? Mas lembram que o nome da editora é Garbha Lux, né? Então, o que é Tathagata Garbha? Né? Garbha é a semente, Tathagata é o conquistador, o iluminado, o vencedor. Então, quer dizer que todos nós temos a semente da iluminação dentro de nós. Todos nós temos a pérola crística dentro de nós, como a mônada espiritual, como a unidade presente em todos os seres, como a chave para retornar à casa do Pai, né? Que a gente não pode voltar enquanto não recuperar a pérola. E aí tem toda essa ideia dessa jornada da alma, né? Que a gente fala, para quê, né? Para que a gente veio aqui? Mas o mito ele vai contar de um jeito muito bonito, né? Porque quando o jovem sai da casa do reino de seu pai, no Oriente, na terra que nasce a luz, ele ainda é uma criança, né? Ele é um jovem. Ele precisa adquirir mérito próprio, consciência, autoconsciência e viver a experiência do mundo, saber distinguir a luz das trevas para poder então recuperar aquilo que há de mais precioso, porque senão não haveria mérito nenhum. E seria simplesmente algo inconsciente, né? Então, essa jornada da alma vai ser retratada assim como um viajante que vem em direção ao mundo. Quando a gente fala da lama, a lama aparece aí, a Jane comentou nos textos budistas, essa imagem, uma imagem humana, né? Então, as tradições vão usando o que a gente tem à disposição. O platonismo também vai falar da alma que caiu na lama e ficou presa na lama. Né? Da alma, quando ela perde as suas asas e cai no mundo, ela fica presa na lama, na tradição platônica. Então, a gente tem essa ideia de uma jornada dessa alma. E a alma, ela vai em direção à terra seca, a terra árida, né? Simbolizada pelo Egito, no hino do Bardesanes, mas que tem relação aí com a pérola na lama também. E a alma, ela vai se esquecendo, né? Ela esquece do objetivo da existência dela, ela esquece do motivo dela fazer essa jornada, ela se distrai. E vai ser justamente essa a função dos arcontes no mito, né? Do próprio Demiurgo, do Yaldabaoth, quando ele cria um jardim de distrações, um jardim para os sentidos, para ocupar o ser humano com as sensações, distrair a sua mente, fazer ele esquecer a sua origem.
Todos os mitos gnósticos vão enfatizar esse esquecimento, essa distração dos sentidos, ou no caso do hino da pérola, o jovem que esquece completamente e começa a se alimentar das coisas desse mundo. Então ele come a comida daqui, ele usa as roupas daqui, no início para se disfarçar, para não ser identificado como um estrangeiro, porque somos estrangeiros. Então, no começo a gente se adapta, a gente se disfarça, a gente põe as roupas daqui, a gente cumpre os protocolos sociais, a gente casa, arruma emprego, né, bebe, faz o que todo mundo faz, mas em um momento aquilo começa a não ter mais sentido, e aí vai gerando angústia, vai gerando sofrimento, vai fazendo a gente ter ações viciosas no mundo que geram destinos amargos para nós e vai amarrando a gente cada vez mais nessa vida amarga de sofrimento de um destino que é o esquecimento da nossa jornada, é o esquecimento da nossa natureza divina, é o esquecimento da pérola. Então, nesse mito, nesse hino da pérola, começam a vir anjos, ou mensageiros, né? Porque anjo significa mensageiro, né? Mensageiros que vêm e mandam cartas, e no início ele tem dificuldade de receber essas cartas, então ele não dá atenção, e aí vem um e fala, né? E a gente precisa aprender na vida a observar essas mensagens, essas cartas que vêm do mundo divino, que vêm da casa do Pai, tentando lembrar a nossa alma da missão. Então a gente tem aqui um mito em duas partes, né? Três, na verdade, não sei. Mas primeiro a gente vem para a lama, a gente se esquece, a gente se adapta, a gente vive a vida cotidiana, a gente começa a se tornar como alguém daqui, e por isso que tem essa visão de que os gnósticos se achavam diferentões, né, estrangeiros. Não, é por causa desses mitos, né? Porque eles estão buscando a verdade que transcende o mundo sensível. Então, primeiro a gente esquece. À medida que a gente esquece e vai sofrendo, tentam nos lembrar. E aí tem a parte da história do enredo, que é o retorno da lembrança, a lembrança divina, né? Que aqui é a voz da hipnóia da luz, é a Eva espiritual tentando despertar o Adão, que está lá no bem bom do Éden, falando, essa vida aqui está muito boa, sou dono de tudo, mando nos animais. Então, não, a Eva vai e desperta Adão para o conhecimento. Mas não basta, né, o conhecimento, ele tem que comer também do fruto da árvore da vida. Então, à medida que desperta para o conhecimento, vem as cartas, vem as lembranças, vem os mensageiros. E a gente pode, os sonhos, então a gente pode interpretar isso na nossa vida por uma visão do mito, né? Porque o mito e o símbolo vão falar com a nossa alma, não com o nosso racional. Então, vai vir um livro de presente, você vai encontrar um cartaz na rua e, de repente, vai se identificar muito com um grupo de pessoas, ou você vai receber uma propaganda no YouTube de uma palestra, né? Ou você conhece alguém que dá liga e de repente você resolve mudar de vida, né? São as mensagens que vêm da alma tentando. E claro que às vezes essas mensagens podem ser fake news, pode vir umas mensagens erradas aí no spam, na caixa de spam vem uns lixo eletrônico também, a gente vai filtrando. Mas vem essas mensagens, e à medida que a alma escuta, ela fala, eita, é mesmo? Eu vim fazer algo aqui, né? Eu não estou só vivendo, nascendo, sofrendo, morrendo e fazendo tudo igual por centenas e centenas de vidas tediosas e repetidas e sofridas, né? Tem alguma coisa mais para fazer aqui nesse mundo, né? Que é despertar, que é adquirir autoconsciência, que é encontrar a gnoses, o verdadeiro conhecimento espiritual, né? A união da alma com o espírito. Só que aí a gente vem para a etapa do despertar, da lembrança. Ah, então eu tinha que fazer alguma coisa. Isso não é o fim do caminho. Isso é só a lembrança de que há um caminho. Então, agora que eu lembro, agora eu Agora tenho que que fazer vai para o caminho. isso. Agora que está acordando, é mesmo, tem um caminho. Isso. E aí, no Piscis Sophia, isso vai ser representado pelas lamúrias e pelos hinos da Piscis Sophia, porque ela está no fundo do poço, ela está no calabouço, ela está sendo regida pelos arcontes, ela vive um destino amargo, né? Tem o texto do Bardesanes que fala do destino, e ela percebe que é um caminho de volta em direção à luz. Então, ela clama pelo Salvador, ela clama pela luz do Cristo. Ela clama pelo amor, pelo Eros, pelo amado, que é a luz divina que vem ao mundo e salva a alma.
Então agora a gente precisa fazer a jornada em direção ao oceano, mergulhar nas profundezas e retirar a pérola de dentro da lama, passando pelo dragão da escuridão que dorme, né? Então tem aí um retorno. E só quando a gente faz esse retorno, a gente recebe o direito de voltar à casa do Pai e de receber de volta a veste de luz, que a gente já tratou nos nossos estudos aqui da tal veste de luz de Jesus, né? O corpo de luz, que não é só um perispírito, não é um corpo astral brilhoso, é muito mais do que isso. É um entronamento, né? Uma armadura de luz, é algo que você recebe depois que você recupera essa pérola divina, né? Que é a própria centelha crística dentro de nós, né? Quando nós nos identificamos como filhos do Pai vivo, ou também somos filhos de Deus, como Jesus é o Filho, né? Então, quando a gente entende essa identidade fundamental com a vida una, nós podemos recuperar o corpo luminoso e adentrar o pleroma. Eu fico ouvindo a Laia, fico anotando um monte de coisa, porque tem tantos elementos a mais nessa história, igual como a Vivi está chamando a atenção aqui. Reparem que a Laia chamou a atenção que nessa passagem, né, é dito da pérola cair na lama, ir ao fundo do poço e etc., né? E olha que interessante, quase todas as tradições vão chamar a atenção de que nesse retorno à casa do Pai é necessário banhar-se, tirar a lama que encobre a sua pérola, ou é necessário despir-se, estar nu, tornar-se criança, voltar à inocência, tornar-se aquilo que você de fato é, para que assim possa adentrar a casa do Pai. No hino da pérola, que está no livro do Bardesanes, o personagem do hino, o personagem desse poema, da história, né, do relato, ele começa dizendo que ele morava, como disse a Laia, na casa dos seus pais, no Oriente, e que seus pais chamaram dois mensageiros, que cuidavam dos tesouros do reino, para que gerassem um fardo para que ele, o caminhante, né, pudesse descer ao Egito para buscar a pérola, mas que era um fardo não tão pesado que ele conseguia carregar. E ele vai com esse fardo até o Egito. E aí, como contou a Laia, ele se mistura e ele se perde e esquece do seu papel ali. Para voltar, ele é chamado por um sonho, por uma carta, que o chama a despertar novamente. E nesse retorno, eu acho interessante que ele, para retornar, ele precisa agora, ele carregar a sua pérola e ele levar o seu fardo. Na descida, ele vem auxiliado por dois acompanhantes, dois ajudantes. Na volta, eles só vão andando na frente, mas é ele que carrega o seu tesouro, aquilo que ele conquistou, que tem essa ideia de desenvolver, conquistar a sua própria condição e carregar o seu próprio tesouro, né? Então é realmente muito bonito, e vocês vão ver que na publicação a gente colocou muitas notas, porque na verdade tem muitas interpretações. E depois de fechado o livro, a gente ainda descobriu mais um monte de interpretações, mas aí fica para a leitura, cada um que vai lendo, vai encontrando outras preciosidades que tem ali também, né? Mas é sempre esse contar deste caminho. Mas isso me chama atenção. Ele vem com um pequeno fardo, mas que ele tem ajuda para poder chegar. Mas para voltar, ele volta sozinho. Ele só enxerga na frente, na sua frente, a carta que o conduz, a luz que o leva e os dois mensageiros que vão à frente. Mas ele que carrega o seu prêmio, a sua joia, né? E a outra ideia é essa, de despir-se, tomar o banho para que possa retornar à casa do Pai, né? Esse despir-se também vem de encontro a passagens do Evangelho de Tomé, né? A gente vê o Bardesanes e os hinos de Tomé, a relação de Tomé com a região do Bardesanes e a influência posterior que ele tem no gnosticismo ali, né?
E no Evangelho de Tomé, que a gente já estudou, tem algumas passagens sobre o primeiro você precisa despir-se, você precisa retirar as suas roupas, você vai entrar nu no reino dos céus, né? Algumas passagens assim, que aí no mito da pérola é reforçado dessa forma, esse dar-se conta da nossa situação, despir-se desse mundo para aí então começar a jornada de mergulhar, né? Então são etapas, né? O que deixa claro que para a tradição gnóstica essa iluminação ela não é súbita, ela vem por etapas de um longo processo da jornada da nossa alma em direção ao Cristo espiritual. Muito bonita mesmo essa passagem, Alain. E outra coisa, essa passagem deixa claro que para, pelo menos os gnósticos em torno desse texto, eles acreditam, talvez acreditassem, que todas as pessoas são dignas do reino, né? Então, todos serão salvos de alguma forma, né? Ou não, porque no Pisci Sofia tem exceções. No Pisci Todos Sofia, têm a chance, a chance, têm a isso. chama, a possibilidade de ser salvos. Em Sofia isso fica muito claro. No entanto, quem se Desde demorar que demais pode não alcançar o número, a medida, viu, Vaneri? Pode não alcançar, porque tem uma medida. No livro do Bardesanes, inclusive lá no livro das Nações, eles falam disso, que existe uma medida a ser alcançada. Eu até comento no livro essa passagem de Sofia. Alcançar essa medida. Então, se a gente não fizer o esforço, a gente pode ficar para trás. É uma escolha. É do nosso tem arbítrio. que tirar a pérola da lama e parar de desprezar ela, né? Mas o que me chama a atenção é justamente isso, que não importa o que ocorra, né? Que todos têm o mesmo valor, só que alguns afundam-se a si mesmos, né, na lama e não saem. Então, assim, não é que Jesus vai salvar todos, eu coloquei mal aqui, mas todos têm essa possibilidade de iluminação, né? Então, os gnósticos não estão dizendo assim, olha, só nós, os pneumáticos da nossa panelinha gnóstica, vai ser salvo e todos vocês não. Eles estão dizendo, olha, todos aqueles que alcançarem o conhecimento, a gnose espiritual, ou estes podem recuperar a pérola e se libertar da escuridão de Aldabaoth, né? Porque essa lama, essa situação de prisão, essa mistura tem relação no mito com essa enganação, né? O Yaldabaoth como esse trickster, né? Ele engana a alma, ele causa a delusão, né? Ele põe um véu, né? Já vamos indo para Maia daqui a pouco, mas a gente Ele faz consegue sair magia. dessa enganação e vai dominando a mente, implantando as paixões, e a gente fica perdido no mundo das paixões, dos desejos, da autossatisfação, da persona, né? Vou criando a minha personalidade, vou me identificando com as coisas e paro de enxergar quem eu realmente sou. Então, tem essa dica, né, nos textos gnósticos, tem que ter esse clique. Então, ao mesmo tempo que nem todo mundo vai ter esse clique na atual vida, não quer dizer que nas próximas não possam continuar buscando até encontrar o caminho, porque todos têm esse valor divino, só que alguns escolhem desprezar o seu próprio valor. Então, para os gnósticos fica claro de que é possível para todos. Né? E o William acabou de botar aqui no chat, né? De Jesus, quando ele cura o enfermo, ele diz: não é eu que curei, é o enfermo que se curou. Porque cada um tem que fazer por si, mas as orientações, as dicas, é isso que Jesus, como um salvador, tenta nos chamar a atenção. Você não vai sozinho. É necessário que todos possam andar. E para isso, cada um que, como está na voz do silêncio, né? Que se você não pode ser o ferro-sol do meridiano, né? Você pode ser um palito de fósforo que ilumina o caminho para aquele que ainda está no mais escuro do que você. Então, sempre alguma coisa a gente pode e deve fazer, porque é isso que são as tais boas obras. A motivação, se a gente pensar até em neuroquímica, me corrija se eu falar besteira, mas a motivação gera dopamina no cérebro, né? Você tem motivação, você tem dopamina, você vai, faz e acontece. Se você não tem esse motor, aí a vida fica meio. Então a gente tem que ter motivação, né? Isso ajuda a gente na caminhada. Uma outra coisa que eu esqueci de comentar é que no hino do Bardesanes, que a Jane comentou, que a alma vem com
com dois padrinhos, né? Tem a ideia dos padrinhos na igreja. E a gente vê em algumas tradições espirituais a importância desses dois padrinhos no retorno da alma, no recebimento da alma de volta à família espiritual, né? Então a gente tem essa imagem dos padrinhos não como alguém lá que faz o seu batismo quando você é bebê, né? Pode ser uma pessoa que você ama, tudo bem. Mas o padrinho espiritual, os padrinhos da alma, né? O que mostra que é uma jornada que a gente não faz sozinho. Quem segue sozinho acaba ficando no meio do caminho e limitado às pulsões do próprio ego, às vontades próprias. E aí se perde e se torna aí um novo arquétipo de Aldabaoth no mundo. Eu sou Deus e não há nenhum além de mim, né? Mas não, quando a gente se coloca na jornada pela pérola, e a gente ouve os nossos padrinhos e retorna à família espiritual, aí a gente faz parte de um coletivo de almas no trabalho da luz, né? São coisas diferentes. E outra coisa que a Jane colocou, né, e que a Janice comentou aqui no chat, né, se a gente não consegue se libertar numa, vai na próxima, né, isso para os gnósticos é pressuposto, a reencarnação, o renascimento, né, eles estão sempre trabalhando dentro desse conceito, que era o normal do mundo antigo, né, a reencarnação só foi banida do cristianismo por volta do ano 450, então antes disso a gente tem Clemente de Alexandria, Orígenes, os platonistas, os neoplatônicos, os pitagóricos, os gnósticos, está todo mundo falando de reencarnação. Isso aqui é tão verdade quanto a gravidade, se eu jogar a maçã, ela cai na cabeça do Newton, não tem o que discutir aqui. Então, eles estão falando de reencarnação. Então, se a alma não consegue naquela vida, que ela continue tentando, porque é uma jornada, né? E aí eu me lembro de uma passagem da Voz do Silêncio, né? Que aqueles que você venceu no campo de batalha, eles não voltam a aparecer na próxima. Que os vícios que você domina, que as virtudes que você desenvolve, elas voltam nas próximas existências, que nada é em vão nessa luta pela luz, né? Então, acho que é um recado que fica. Alaia, está me preocupando, desculpa, está me preocupando que às vezes, eu tenho muito tempo nesse tipo de grupos e de estudo, e a gente às vezes vê as pessoas, tipo, se programando para quando se aposentar, se programando para a próxima encadernação, se programando para depois. Você não sabe do depois. Então, ao mesmo tempo que eu acho, e para mim não é, eu não consigo imaginar diferente, né? Eu tenho absoluta certeza sobre esse fluxo, né? Esse fluxo de pérolas, né? Por uma linha que talvez tenha tido começo, talvez tenha fim, mas né, esse fluxo de encarnações, eu não posso jogar para frente. É aquela coisa de viver o aqui e o agora, porque o depois é fruto do agora. E o que já foi está aqui agora. Então, a gente só tem o agora, de fato. O agora é tudo que já foi. Tudo que já foi gerou o agora. E o depois está no agora, porque tudo que está agora gerará o depois. Então, isso quer dizer o viver no aqui e no agora. Não é deixar de fazer planos e nem deixar de estudar o passado, mas compreender que entender o passado te faz entender o presente. A psicologia tem muito a ver com isso, né, Vivi? E perceber o presente te dá ferramentas e capacidade de promover o teu futuro. E isso é o aqui e agora. Tens que construir hoje as tuas oportunidades de amanhã, diz o texto da Voz do Silêncio. Não pensando que amanhã está garantido, que na próxima vida eu resolvo, porque às vezes a oportunidade perdida hoje, a inação se transforma num ato de má ação quando você deixa de agir quando é preciso agir, né?